Oi, vou fazer uma explicação hoje sobre lei dos senos e lei dos cossenos. Então, começando com a definição da lei dos senos. A lei dos senos determina que num triângulo qualquer, a relação do seno de um ângulo é sempre proporcional à medida do lado oposto a esse ângulo. Esse teorema demonstra que no mesmo triângulo, a razão entre o valor de um lado e o seno do seu ângulo oposto será sempre constante. Assim, para um triângulo ABC de lados Azinho, Bzinho e Czinho, a lei dos senos admite as seguintes relações. O lado Azinho, dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, que é o seno do ângulo A, tem a mesma medida que dividir o lado Bzinho pelo seno do seu ângulo oposto, que é o seno de B. E vai ter a mesma medida que fazer a divisão, a razão, do lado Czinho pelo seno do ângulo oposto ao lado Czinho, que é o seno de C. Bom, um exemplo aí para a gente tentar entender melhor isso. Então, a lei dos senos é uma lei que relaciona lado a ângulo oposto. Quem sabe dois ângulos, sabe três, tá? Por conta do teorema do ângulo interno, que diz que a soma dos três ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, se eu sei que um mede 60 e o outro mede 45, eu consigo determinar o terceiro ângulo, fazendo a seguinte conta. Vamos lá. Os dois ângulos internos conhecidos são 60 e 45. A soma dos dois dá 105. Então, significa que o terceiro é 180 menos 105, ou seja, 75 graus. Então, esse ângulo aqui mede 75 graus. Bom, com isso, eu consigo determinar todos os lados. Eu sei um lado e sei a medida dos três ângulos internos. Basta saber o seno de todos eles. Então, vamos começar determinando os senos, então. Seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. O seno de 75 graus, eu vou precisar fazer uma conta um pouquinho mais elaborada. Seno de 30 mais 45. Seno de 30 vezes cosseno de 45 mais seno de 45 vezes cosseno de 30. Seno de 30 é meio, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, e cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, efetuando aqui essa multiplicação e depois essa, eu tenho raiz de 2 sobre 4, mais raiz de 6 sobre 4. Esse é o valor, então, do seno de 75. Bom, agora sim, indo para a lei, então, dos senos. Nós temos que o lado 4 está para o seno de 60 graus, assim como, vou chamar esse lado aqui de x, esse lado de y, tá? O lado x, ele está oposto ao ângulo de 45, então, ele está para o seno de 45. Substituindo, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Eu tenho uma incógnita aqui, que é o x, vou multiplicar em cruz. Vai ficar raiz de 3 sobre 2 vezes x é igual a 4 vezes raiz de 2 sobre 2. Então, eu tenho aqui, os dois estão sendo divididos por 2, vou cancelar o 2 aqui e aqui. Aí, vai ficar raiz de 3x é igual a 4 raiz de 2. Então, x é 4 raiz de 2 sobre raiz de 3.
Lembrando que a raiz de 3 não pode ficar embaixo, então eu vou racionalizar. Que é multiplicar pela própria raiz em cima e embaixo. Então, vai ficar x é igual a 4 raiz de 6 sobre 3. É isso. Esse é o valor do x. Agora, eu vou abrir outro aqui pra gente fazer o valor do y. Bom, então agora para fazer o valor do y, vou escrever aqui de novo que esse aqui é x, que a gente acabamos de determinar x igual a 4 raiz de 6 sobre 3. E agora falta descobrir y. Então, vai ficar 4 está para seno de 60, assim como y está para o seno desse ângulo aqui, que é o seno de 75. Então, seno de 75. Substituindo, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E o seno de 75 é raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Multiplicando em cruz, vai ficar raiz de 3 sobre 2 vezes y é igual a 4 vezes raiz de 2 mais 6 sobre 4. Cancela esse 4 com esse 4. Passa o 2 aqui que tá dividindo, multiplicando, então vai ficar raiz de 3y é igual a 2 vezes raiz de 2 mais 2 vezes 6. Pega a raiz de 3 que tá multiplicando, passa dividindo. Não pode ficar a raiz de 3 embaixo, então a gente multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Embaixo vai dar 3 e em cima vai ficar 2 raiz de 6 mais 12 raiz de 3. Agora, eu vou falar sobre a lei dos cossenos. Primeiro, a introdução. A lei dos cossenos é utilizada para calcular a medida de um lado ou de um ângulo desconhecido de um triângulo qualquer, conhecendo suas outras medidas. O enunciado das fórmulas que o teorema dos cossenos traz estabelece o seguinte: em qualquer triângulo, o quadrado de um dos lados corresponde à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo formado por eles. Parece complicado, mas não é. Vamos olhar as fórmulas. Bom, então aí nós temos, assim, pela lei dos cossenos, temos as seguintes relações entre os lados e os ângulos de um triângulo. Se você prestar atenção, você vai perceber que o começo parece o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele diz que o quadrado da hipotenusa, que é o maior lado, é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. A lei dos cossenos, ela começa parecido. A diferença é que isso não vale só para o maior lado, vale para qualquer um dos três lados. Então, vamos começar aí pelo lado A. O lado A elevado ao quadrado é igual à soma do quadrado dos outros dois lados. Então, do B e do C. B ao quadrado mais C ao quadrado. Menos 2 vezes o produto desses dois lados. Então, dos dois lados que eu não comecei. Menos 2 vezes B vezes C. Vezes o cosseno do ângulo por eles formado. O cosseno do ângulo formado pelos lados Bzinho e Czinho, que é o cosseno de alfa. Alfa é o ângulo oposto ao lado Azinho. Agora, a mesma coisa vale para todos os outros lados. Então, começando por B. B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado. Menos 2 vezes A vezes C. Vezes o cosseno do ângulo formado por eles, que é o cosseno de beta. Perceba que beta é o ângulo oposto ao lado Bzinho. E por último, pensando do mesmo jeito em relação ao lado Czinho. Czinho ao quadrado é igual a Zinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado. Menos 2 vezes esses dois lados, que eu falei por último, Azinho e Bzinho, vezes o cosseno do ângulo formado por eles, que é o cosseno de ômega. Ômega, então, é o ângulo oposto ao lado Czinho. Perceba que o lado que eu começo
eu termino com o ângulo oposto a ele, com o cosseno do ângulo oposto a ele, tá? Vamos resolver um exemplo para entender melhor. Dois lados de um triângulo medem 20 e 12 centímetros e formam entre si um ângulo de 120 graus. Calcule a medida do terceiro lado. Então, eu tenho um lado que é desconhecido. Eu vou chamar esse lado de X. Então, vou colocar aqui, ó. Esse é o lado que eu quero saber. Eu vou chamar ele de X. Como o único ângulo conhecido é o ângulo oposto ao X, eu preciso começar, então, pelo X. Então, vai ficar assim. X ao quadrado é igual. Se eu comecei pelo X, os outros dois lados são o 12 e o 20. Então, eu tenho que colocar aqui, ó. 12 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Então, essa primeira parte é como se fosse o teorema de Pitágoras. Um lado ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos outros dois lados. Menos 2 vezes esses dois lados que eu coloquei aqui à direita do igual. 12 vezes 20. Vezes o cosseno do ângulo por eles formado, que é o cosseno do único ângulo conhecido, que é o ângulo oposto ao lado que eu comecei. Então, cosseno de 120 graus. Beleza. Então, vamos lá. X ao quadrado é igual. 12 ao quadrado, 144. 20 ao quadrado, 400. 2 vezes 12 vezes 20 vai dar 480. 2 vezes 12, 24. 24 vezes 20, 480. Vezes cosseno de 120. X ao quadrado é igual. Posso efetuar essa soma aqui, vai dar 544. Agora, eu preciso descobrir quanto que é o cosseno de 120. Cosseno de 120 é igual a menos meio. Menos meio. X ao quadrado é igual a 544 menos. Menos com menos na multiplicação, mais. Efetuando essa multiplicação aqui, 480 vezes meio, metade de 480, 240. X ao quadrado é igual. 544 mais 240 vai dar 784. Passa o quadrado como raiz. Raiz de 784 é igual a 28. 28. Esse é o valor do ângulo do lado desconhecido.